sobre a proteção de Deus. Em nome do povo itauense, declaro aberta a presente sessão remota, estando online o vereador Fabiano Lima. Inscrito para o uso da palavra por 10 minutos, o senhor Adelávio Rocha dos Santos, para falar sobre o projeto em pauta. Pode usar. Pode tirar. Bastante. Tá. Vocês falam? Posso? Prazer. Chega mais perto de você, assim. Aí. Prazer. Meu nome é Adelávio. Sou natural de Pratápolis e tenho hoje uma empresa que produz barcos em alumínio aqui em Itaú de Minas. Nós estamos sediados aqui em Itaú desde março do ano passado. Então, tem 1 ano e 4 meses que estamos aqui, tá? Até um pouco fora do que eu trabalhava. Eu sou engenheiro agrônomo de formação e quis voltar para a região. Minha família de Pratápolis tinha uma oficina de barcos em Pratápolis, eu adquiri de começo como sócio. Posteriormente, eu comprei a parte do meu sócio. Ah, tá. Querem que volta? Posso dar sequência? Então, aí em Pratápolis não havia barracões que poderiam estar nos atendendo, né? Procurei no particular, lá em Pratápolis, de início eu não cheguei a procurar a prefeitura nem nada, porque eu imaginei que fosse um projeto pequeno, né? Fosse meio que assim, vamos fazer alguma coisa, né? E acabou que o ramo e também o meu know-how foi demonstrando que a gente poderia ser um pouco mais do que isso. Então, eu entendi que Itaú de Minas poderia me dar um recurso, pelo menos na situação de mão de obra, que foi uma realidade já impactante bem no início, né? Eu já cheguei aqui, eu já encontrei profissionais formados, né, que poderiam estar desenvolvendo funções que eu não tinha em Pratápolis. Então, o primeiro motivo de vir para Itaú foi questão de estrutura física e depois a questão de mão de obra. Então, eu gostei daqui, tá? Hoje eu tenho uma alocação de 2 barracões, que isso me atrapalha exageradamente no meu processo de produção dos barcos, porque é um processo apenas, né? Só que eu divido em 2 barracões. Então, eles não são vizinhos, eles têm uma certa distância, que faz com que os meus funcionários tenham que translocar de um local para o outro, para pegar peça, para fazer corte, para fazer pintura, acabamento e tudo mais, né? Dentro dos processos todos, processo produtivo. E isso me impacta também na questão do volume final de barco entregue, né? Eu cheguei aqui em março de 2020 com 6 funcionários, contando comigo. Hoje eu tenho um número de 26, com mais 3 vagas para o presente momento, que eu estou abrindo agora um departamento comercial, então eu vou precisar de alguém para o comercial, para o marketing e mais uma pessoa para a produção. Hoje, a gente tem uma expectativa de produção na nossa empresa de 40 barcos por mês, ainda não realizei, mas a gente tem esse projeto para entrega de 40 barcos durante o mês, tá? Só que, infelizmente, os 2 barracões que eu tenho como montante de R$ 4.000 a R$ 4.500 de aluguel já não me atende mais. Então, quer dizer, eu já vou ter que providenciar o aluguel de mais um barracão, só que onde que eu irei buscar esse barracão? Se tiver uma distância que não seja viável para mim, eu não posso. Então, quer dizer, eu estou empacando o meu crescimento. Então, eu vim com o intuito de crescer, o meu intuito não é de estagnar minha produção, justamente porque eu tenho hoje 26 famílias, sendo elas 22 itauenses, né? E se eu tiver que produzir 50 barcos, 100 barcos, 1.000 barcos, eu estou disposto a fazer isso aí porque eu gostei, tanto do segmento, quanto também de saber que eu posso ajudar pessoas. Então, para mim, esse é o meu foco. E eu tendo espaço para crescer, eu garanto que a resposta é rápida, né? Igual eu falei, eu cheguei aqui produzindo 8 barcos. Hoje a gente tem uma projeção de 40, que eu ainda acho pouco. Então, eu acho que tendo pessoas para trabalhar e espaço que eu possa empregá-las,
né, isso aí a gente não vai parar. Né? Eu até trouxe, né, o meu braço direito ali, que é a Daiane, que também é aqui do Itaú, que ela sabe do projeto. Os meninos, de início, começaram a trabalhar para mim com um salário bem abaixo do que talvez o mercado pagaria, porque eles acreditaram no projeto, e o projeto está sendo demonstrado. Então, aqueles que começaram, às vezes, com salários aquém, né, hoje eles já têm salários maiores do que até mesmo onde eles trabalhavam. Né? Então, assim, é bem audacioso o nosso projeto, mas é um projeto seguro. Eu, desde o início, eu fiz com que essa empresa seja autossustentável. Então, até agora, a gente não precisou de recurso bancário, nenhum tipo de recurso bancário. Né? A gente está vivendo com o nosso próprio recurso e com o suor dos meninos que fazem os barcos. Tá? Então, assim, o Max, ele se pronunciou, está nos ajudando em questão de me mostrar alguns terrenos. Né? Hoje eu tenho 600 metros quadrados, que já está pequeno. Eu precisaria de no mínimo o dobro disso, sabe? Porque assim, para eu colocar todas as instalações e fazer como se fosse uma, né, vamos falar assim, um layout, que eu poderia aproveitar cada espaço, para que o processo ele não dê voltas e ele saia já, né, entrou o material, sai o barco pronto, né, numa constante. Então assim, ele me mostrou, só que o que acontece? Eu não tenho prazo, eu não tenho uma data que possa falar daqui 1 mês ou daqui 2 anos. Então isso me impacta, então eu fico naquela sem saber como fazer. E uma outra situação que Pratápolis começou a me enxergar. Quando eu fui procurar uma certa ajuda, que eu perguntei para eles pelo menos que fosse no particular, eu pagaria, né, que fosse um aluguel para a própria prefeitura, se fosse o caso, porque eu estava desesperado. Né, vamos supor, o meu modelo comercial ele é muito fantástico. Entendeu? Assim, eu venho de multinacionais, então esse modelo eu venho trazendo comigo, e a gente está tendo muito sucesso, né, Dai, lá na fábrica, até mesmo porque os meninos compraram essa ideia, eles entenderam o que que a gente quer fazer da autossustentabilidade, porque, tipo assim, eu dou garantia de emprego, dependem deles para o crescimento da empresa, né, não podem jogar simplesmente ao adelável, que é o gestor, né, o proprietário, a situação das melhorias. As melhorias têm que sair lá de dentro também. Então eles estão cientes e eles estão agarrados e eles querem, né? Quanto mais barco, melhor para eles também, né? Por fazer parte, talvez, alguns dos funcionários serem comissionados em volume. Então a gente tá correndo atrás aí para ver se a gente tem pelo menos, né, uma projeção, porque hoje eu dependo de um financiamento caso eu tenha que construir, né? E eu não posso construir em algum local que talvez vá também me travar o crescimento, porque se for por uma concessão, como que eu vou vender isso? Eu não posso. Então, a minha construção, caso ela fique pequena, então eu imagino que teria que ser uma área um pouco maior, para que a gente tenha realmente uma expansão, né? Porque eu falo hoje de um barracão de 1.000 metros quadrados, mas talvez ele venha ficar pequeno, porque eu tinha um barracão de 200 metros quadrados, hoje eu tenho 600 e está pequeno. Então, assim, é bem audacioso, mas é concreto, tá? O nosso projeto. E eu gostaria que, né, a gente tivesse uma certa ajuda, até mesmo porque eu disse, né, Pratápolis está me chamando, mas eu não tenho muito intuito, por quê? Porque a minha mão de obra tem aqui. Então eu posso estar, né, melhorando as minhas situações com a mão de obra especializada que Itaú também oferece, né? Só que eu preciso de barracão, preciso de espaço, tá? Somente o terreno para você fazer o barracão, você estaria disponível a enfrentar essa... Sim, entendeu? Sim, porque é o seguinte, igual eu disse, eu dependo hoje de auxílio de instituições financeiras, né? Mas eu, dentro com um projeto, se a prefeitura me libera um terreno sob concessão, eu apresento esse projeto no banco, a facilidade que eu consiga esse recurso é bem maior, né? Porque eu estou calçado, né? Eu tenho segurança, né? Que eu acredito que o banco ele venha talvez facilitar. Uma vez que a gente está andando em dia, a gente, né, todos os nossos funcionários são no regime CLT, entendeu? Lá eu tento proporcionar o melhor ambiente para que as pessoas se sintam também valorizadas. Então, eu acho que tendo um terreno que tenha um espaço hábil para eu poder construir, porque se for também um terreno que às vezes ele vai me limitar, eu fico um pouco cismado porque eu vou ter que fazer um investimento. E o investimento para um terreno hoje ele não é barato, né? Adelado, só para te esclarecer uma coisa. Tudo que é para o bem de Itaú,
e emprego para nossos filhos aqui de Itaú, é o que nós estamos defendendo aqui nessa Câmara, sabe? Então, nós vamos ver com o secretário de Planejamento o que ele tem para te oferecer, o local, tudo direitinho. Você já está instalado aqui, muito obrigado por ter escolhido a nossa cidade, tá? Então, assim, o que depender da Câmara para te ajudar em relação ao planejamento seu de montar uma fábrica maior, você vai ter, Que bom. tá? Agradeço. Você pode ficar tranquilo, que todos nós aqui lutamos pela mesma causa, tá bom? Obrigado. Obrigada. Meu amigo, gostaria, tem essa liberdade, eu conheço, né, há décadas, né, e gostaria de te perguntar, só para relacionar um pouco mais ao assunto pertinente, como até o senhor já me relatou, que o senhor procurou o vice-prefeito em dezembro, o atual, Sim. certo? Já falando da necessidade e tudo mais. E após isso, o senhor já procurou também o secretário de Planejamento e falou para ele também dessa necessidade, né? E hoje também o senhor já me falou que está sendo procurado por Pratápolis para levar a empresa para lá. Então, só pôr, né, que é muito pertinente, relacionado ao que nós estamos falando aqui, que é a doação. O senhor pediu esse espaço e tem a necessidade de um terreno que não precisa ter um barracão semi-pronto, nem nada. O senhor, inclusive, pediu para ver se arrumava um lugar, pelo menos, para alugar. O senhor pagaria até aluguel, certo? Desde dezembro. E o senhor hoje está atuando aqui com 26 funcionários, com 3 vagas de imediato, com uma intenção imensa de evoluir, né? O senhor não conseguiu nem esse terreno para alugar, né? Não. Nem o terreno vazio. A questão que eu defendo aqui são as prioridades. É igual eu falo para o senhor, como o senhor, né, tem o dono dessa empresa de couro, tem várias empresas, a gente queria abraçar todas, mas tem hora que eu acho que a gente tem que realmente ver, não é falar que a gente vai procurar o que é melhor para o Itaú, é fazer o que é melhor. Então, se o senhor for embora para Pratápolis, eu vou sentir muito, porque 20% desse barracão que nós estamos doando com uma infraestrutura imensa, para uma fábrica que vai começar gerando 6 empregos, se tirasse um pedacinho e desse para o senhor que pediu bem antes, que já está gerando, que já está ajudando a família itauense, certo? O senhor não correria o risco de ir embora, mas peço ao senhor, eu fique aqui, que Deus ajude que logo aí o executivo, né, consiga arrumar um local aí para abrigar aí todo esse trabalho aí que o senhor faz e que traz realmente um benefício atual para o município, não um que possa trazer. Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço. Obrigada, Olavo. Já conferido o quórum, coloco em segunda votação o projeto de lei de número 39/2021, que autoriza o Executivo Municipal a doar a Triet Indústria e Comércio de Couros Limitadas, lote no Distrito Industrial, Hertz Aparecido Quinalve, e das outras providências. Gostaria de justificar meu voto e gostaria de pedir ao Wallace que coloque algumas fotos e algumas filmagens. Só um minutinho, Roberto. Fabiano Gomes de Lima. Fabiano Gomes de Lima. Já aprovou? Então, aprovado. Pode colocar o nome dele. Pode colocar em amarelinho aí.
justificando meu voto, como eu disse, e até hoje nas redes sociais cortaram aí uma fala minha e publicaram, que é vergonhoso a gente ver isso, a politicagem. Não sou contra, ao contrário, sou totalmente a favor de trazermos empresas e gerarmos empregos em nossa cidade. Mas nós temos que ver quem faz mais isso, quem pode dar a contrapartida melhor para o nosso município. Essa empresa, olha quantos funcionários no espaço, aquele espaço ali tem 200 metros quadrados. Eu vi lá umas 15 pessoas trabalhando. O outro barracão, o restante. 26 pessoas trabalhando, gerando sustento aí para a sua família. 26 pessoas. Hoje, uma empresa que pode ir embora por estar esperando há quanto tempo uma oportunidade de até alugar um outro barracão. Alugar. Quem dera se ganhar um terreno, como ele disse aqui, para poder construir. E quem dera ganhar um terreno... Estou filmando aqui. Pode pôr o áudio. Empresa esta que corre o risco de deixar nosso município, porque não tem uma contrapartida da administração, sequer podem ceder um terreno para que construam seu barracão. Isto é mais do que necessário. Então, completando a justificativa, é isso. Eu quero sim, gostaria que aqui tivesse que vir pessoas de fora para completar as vagas de empregos que nossa cidade pudesse vir a ter. Eu gostaria sim que a gente fosse um centro industrial, comercial, que chamasse a atenção dos vizinhos. Isso eu gostaria muito e vou sempre lutar por isso. Agora, eu gostaria sim que tivesse justificativa para tais atos, porque eu não consigo responder ao que me perguntam lá fora. Por quê? Por quê? Esse rapaz está esperando desde dezembro, prometido para ele. Por quê? Então espero que depois disso, não deixe ele na mão e que arrume, antes que ele vá embora para Pratápolis. Isto sim, às vezes, seria uma urgência especial, né? Como ele, tem vários. Se vocês quiserem, cada dia eu traga um aqui, tem vários. Então, nós estamos dando um patrimônio nosso. Não foi para o primeiro que apareceu. Se fosse para o primeiro, tinha que dar para ele. Estamos dando um patrimônio nosso para uma pessoa simplesmente, uma empresa boa, mas escolhida, não procurada saber se seria o mais viável. 6.000 metros quadrados. Ele hoje produz 26 empregos, com vaga para 3, em 2 barracão que não dá 600 metros quadrados. 10% do barracão com terreno de lá. 10%. É isso, povo, vocês têm que enxergar. Como eu disse, essa reunião de hoje, de ontem, vai ficar marcada pela história. Uma história de, para mim, injustiça, com pessoas que querem trazer o benefício verdadeiro para o nosso município. E não adianta ficar cortando coisinha, fala minha, e colocando aí na internet, não. Viu? Eu vou começar a entrar com um processo, porque está de brincadeira. Eu estou aqui para tentar o bem para a comunidade. Obrigado. Aprovado por maioria simples. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Boa tarde.